Você, meu irmão, você, minha irmã que nos acompanha aqui, um grande abraço a todos vocês. Começando aqui mais hoje uma mensagem para a honra e glória do Senhor. Quero hoje compartilhar com vocês o tema de hoje. Quero usar aqui: pronto para ouvir e tardio para falar. Esse é um tema muito polêmico, amados, que eu, particularmente, falando de mim mesmo, tenho séria dificuldade muitas vezes de ouvir. Muitas vezes tenho séria dificuldade em ser tardio em falar. E isso é uma luta interior muito forte. E isso mexe muito conosco. Muitas vezes nós perdemos o equilíbrio tão fácil por situações. Mas é uma luta, é o processo de santificação. Ninguém pode se tornar liberto de um dia para o outro. É um processo de santificação. Por isso, amados, nós temos que estar sempre se fortalecendo na palavra, conhecendo a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade, nós vamos lutar cada vez mais contra esse mal, porque nós sabemos o que causa na nossa vida. Causa na vida de uma pessoa quando ela realmente não sabe ouvir e também ela não sabe se controlar na hora de falar. Portanto, isso é uma luta. Eu falo particularmente de mim, eu tenho essa luta de estar sempre batalhando contra isso. E muitas vezes, querido, nós não podemos, muitas vezes nós perdemos o controle, muitas vezes nós não temos o controle dessa situação. E aí nós sabemos aonde buscar, nós sabemos como buscar realmente na fonte, que é Cristo. Somente o Espírito Santo pode mudar a nossa forma de viver, somente o Espírito Santo pode mudar nossas ações, somente Deus pode tocar e tirar e nos ajudar, mostrando, dando escape, dando sabedoria, dando entendimento, dando os frutos do Espírito. Porque nós sabemos que o fruto do Espírito, um deles é domínio próprio, mansidão, longanimidade, a paz, a alegria. Então, os frutos do Espírito, nós precisamos dele. E quantas vezes, queridos, nós damos lugar à nossa carne? E queremos, queridos, muitas vezes debater, e muitas vezes não querer ouvir o que as pessoas dizem. Porque muitas vezes é o quê? É o orgulho que vive em nós. E muitas vezes é falta de sabedoria, é insensatez. E isso é uma coisa muito feia, na verdade. Eu tiro por mim. Isso é muito feio e é uma luta constante que eu tenho comigo mesmo sobre esse tema. Portanto, enquanto eu meditava nessa palavra, essa palavra falou comigo grandemente. Falou comigo grandemente. Eu falei: Senhor, eu preciso de mais disso aqui, meu Pai. Eu preciso de mais disso aqui, porque é terrível a situação que nós enfrentamos dia a dia na nossa vida. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje o tema de hoje é Carta de Tiago, capítulo 1, verso 19, verso 20. E eu estou usando aqui, o tema de hoje aqui é pronto para ouvir e tardio para falar. Amém? Então que você possa abrir o seu coração, que você pegue a sua Bíblia, acompanhe aqui versículo por versículo. Nós vamos meditar em cima disso, para que nós possamos, queridos, estar com a nossa mente e o nosso coração aberto, para que Deus possa trabalhar, que Deus realmente transforme. Somente Ele tem o poder para fazer isso, mudar os anseios e os desígnios do nosso coração. Somente o Senhor sabe e conhece, e Ele tem a forma de como Ele pode transformar isso, amém? Então, quero meditar aqui, Carta de Tiago, capítulo 1, verso 19, verso 20, que diz, aqui, principalmente o tema aqui vai falar, ouvir e fazer. Ele vai falar aqui do verso 19 ao 27, assim como Jesus, também lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 24 ao verso 27, também Tiago destaca aqui a importância de ouvir a mensagem de Deus e colocá-la em prática. E aqui Tiago vai falar também, se nós meditarmos um pouquinho à frente, a partir dos versos 23, também quando ele vai falar sobre esse assunto aqui, que nós não devemos se enganar, não devemos apenas contemplar a nossa face no espelho, como que alguém que passou, ou seja, ali é verdade, o que você está na frente de um espelho, você vê a sua imagem, mas logo você sai e você se esquece. Então, nós seres humanos precisamos entender isso, precisamos compreender isso e precisamos colocar em prática, e isso realmente é uma luta. É uma luta. Todos nós temos uma lepra em algum lugar da nossa vida. Todos nós temos uma dificuldade em alguma área de nossa vida. Muitas vezes, queridos, nós não sabemos como lidar. Muitas vezes nós não sabemos como resolver. E aí nós temos que buscar aonde? Em Deus. É o Senhor que realmente pode mudar as nossas situações, pode mudar os nossos hábitos, pode mudar nossas ações e fazer com que as nossas ações também seja igual do próprio Jesus, que aqui diz em Mateus 7. Em Mateus 7,
também nós vamos meditar nesse texto logo depois que nós meditarmos aqui em Tiago 19. Tiago 1, 19, verso 20. Diz assim: lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Verso 20. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Olha isso. Então é algo que desagrada a Deus. E Jesus fala em Mateus 7, 24 a 27. Quando ele dá aqui, em Mateus 7, no verso 24 ao verso 27, Jesus ele vai falar aqui, assim como existe dois caminhos, que está no verso 13 e no verso 14, também existe dois alicerces. Ele usa aqui, ele faz aqui uma alusão. Dois alicerces, duas maneiras de construir a própria vida. Assim como não basta ser servo de Deus apenas de boca, ou seja, da boca para fora, sem fazer a vontade de Deus, verso 21 e verso 23. Também não basta ouvir os ensinamentos de Jesus sem viver de acordo com eles. Então, amados, está aqui no verso 26. E aqui Tiago fala aqui também, no capítulo 1 da carta de Tiago, no verso 22 ao verso 25. Quando Tiago diz: não se enganem, não seja apenas ouvinte desta mensagem, mas ponha em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Ou seja, dar uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece da sua aparência. E no verso 25 vai dizer: o Evangelho é a lei perfeita e dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem a lei e não a esquece, mas ponha em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Então, aqui a palavra de Deus vai nos encontros de cada um de nós. O quanto, amados, é complicado muitas vezes nós lidarmos com muitas situações. Eu passo por isso, e eu creio que você também passa por isso. É algo que realmente, quando nós estamos meditando na palavra, aquela palavra fala conosco: olha, eu preciso ouvir isso, eu preciso viver isso, eu preciso de transformação, nessa área, eu preciso de algo diferente na minha vida. Então, quando Tiago ele fala aqui, ele nos adverte sobre o quê? As falhas cometidas principalmente, queridos, que vem de nós, que é o orgulho. Isso brota do orgulho. É isso mesmo, orgulho humano. Isso vem do quê? Por orgulho, por impaciência e atitudes também referentes ao temperamento e também à nossa própria língua. Olha isso. Então, está pronto para ouvir requer, amados, atenção, paciência e humildade. Eu lembro que no culto recente agora, o culto dos homens, o pastor estava pregando e o pastor Rogério estava pregando, e ele falando sobre isso. Ele falou: qual é a sua necessidade do dia de hoje? Vem até, e aí eu lembro que estavam todos os pastores lá na frente, convidou toda a igreja e falou: quem quiser, venha até a frente que nós vamos orar por você, e diga ao pastor que vai orar por você qual é a tua necessidade. Eu me lembro claramente que eu falei: Senhor, e eu falei: pastor, eu preciso mais ouvir a voz de Deus, porque eu sei que quando nós ouvimos a voz de Deus, mas amados, isso é algo que nós precisamos viver em prática. Temos dificuldade? Teremos dificuldade. Se você disser que você não terá dificuldade, eu sinto muito que você vai se enganando. Então você tem que admitir, porque o que acontece? Quando nós admitimos isso, que nós precisamos de uma mudança, precisamos de algo, precisamos realmente de algo para que trabalhe no fundo do nosso ser, isso nos incomoda, nos deixa irritado, nos deixa muitas vezes, nos tira da nossa posição de servo e nos coloca na posição do oposto disso. Portanto, é algo que o quê? Está em nós. Isso é devido ao pecado. O coração humano ele é perverso, a natureza humana ela é ruim mesmo. É o que a Bíblia diz, que em nós não há nada de bom. E quando nós lembramos, que olhamos para nós, sabe o que nós vemos de bom? O Espírito Santo. Quantas vezes nós oramos e dizemos: Senhor, se tem algo realmente de bom em mim, eu sei que é o Senhor, porque o Senhor é santo. O Senhor é santo, Espírito Santo. Então, nós reconhecemos, quando nós reconhecemos esse mal, pode ter certeza que você vai ter realmente a vitória, porque Deus ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar
e Ele vai te fortalecer, e Ele vai tratar aquilo que precisa ser tratado. Só que o processo ele é contínuo. O processo não é assim, já estou liberto. Se fosse assim, todo mundo já tinha sido arrebatado, amados. Não, o processo é assim. Para chegar à posição de varão perfeito é algo realmente difícil. É uma luta, é um processo de santificação, é dia após dia, ele é contínuo, é todos os dias, lutando contra... A própria Bíblia vai dizer que há uma batalha entre a carne e o espírito, e os dois militam um contra o outro, e a Bíblia vai dizer também que a nossa natureza humana, a nossa carne é inimiga de Deus, porque ela não tem prazer na libertação, mas ela tem prazer no pecado. Então isso é terrível, mas a Bíblia vai dizer também que nós não devemos viver só no pecado, mas nós devemos viver também no processo de santificação, se esforçando para alcançar as promessas do Senhor. Portanto, ser tardio no falar. Ser tardio no falar significa não expor, principalmente precipitadamente, os seus pensamentos e suas ideias, pois principalmente falar impensadamente, geralmente prova grande problema na vida de uma pessoa. Do nada, às vezes a pessoa começa a falar e não para, ou seja, não tem equilíbrio da própria língua. Isso amados, é algo que é insensatez. E eu quero meditar com vocês alguns textos. Vou pegar aqui alguns textos em Provérbios. Vamos pegar Provérbios capítulo 10. Vamos pegar Provérbios capítulo 10. Primeiro vamos pegar Provérbios capítulo de número 10. No verso de número 19, que vai dizer, a palavra de Deus vai falar conosco: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controla a sua língua. Olha isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Olha isso. E aí vai dizer, se você é sábio, controle a sua língua. Então veja o que a Bíblia vai nos corrigir no livro de sabedoria de Provérbios. Vai falar claramente sobre isso, irmãos, que nós precisamos controlar a nossa língua, a nossa boca. Então Tiago ele fala também, na carta de Tiago ele trata muito sobre isso, que basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira a nossa língua. Então é algo terrível. E eu quero também meditar em Provérbios, no capítulo 15. Deixa eu pegar aqui, capítulo 15. Capítulo 15, verso de número 28. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo. Porém, as suas palavras causam problemas, e causa mesmo. Você vê que uma palavra mal colocada, nós estragamos o nosso dia, estragamos o dia das pessoas. Isso, queridos, é algo que brota da nossa natureza humana, brota da nossa carnalidade, brota muitas vezes de nós não estarmos, queridos, nós saímos realmente, simplesmente falar sem pensar. Comprovado que quando nós ficamos, digamos, com raiva, o nosso cérebro, ele recebe menos oxigênio. E quando ele recebe menos oxigênio, você fala sem pensar. Por isso que é necessário você dar aquele time ali, um tempo, segurar um pouquinho. Isso é algo que nós precisamos trabalhar. Eu preciso trabalhar sobre isso, porque é algo realmente que é terrível, irmãos. É terrível lidar com essa situação. Não é fácil. Quantas vezes você tem que estar lutando ali contra aquilo? E quando você menos espera, já soltou. E quando você soltou, você magoa, você fere. E assim, é algo que realmente é ruim para a nossa vida. E é ruim para as pessoas que estão em nossa volta. É ruim. Mas nós temos que admitir isso. Quando nós admitimos isso, nós estamos reconhecendo diante de Deus que nós não temos hipocrisia. E que nós também não temos, queridos, realmente o problema em melhorar. Nós queremos, na verdade, melhorar. Nós precisamos admitir que isso é algo que precisa realmente ser trabalhado fortemente em nós.
E temos que pedir a Deus grandemente, sempre estar pedindo, clamando a Ele: Senhor, tira de mim aquilo que me impede de estar próximo do Senhor. Senhor, remove de mim tudo aquilo, Senhor, que impede de mim, ou seja, tudo que impede para mim avançar, para que eu possa avançar cada vez mais, Senhor, nos teus propósitos e seguir em um processo de santificação, em união contigo, em comunhão com o Senhor e também em comunhão com as pessoas. Então isso é algo que nós precisamos realmente clamar e precisamos buscar. Precisamos buscar a ajuda de pessoas. Precisamos realmente também buscar, muitas vezes também, do Espírito Santo para nos ensinar, para nos trazer, fazer um processo de santificação. É um processo realmente muito doloroso e também de muito esforço. Requer muito esforço, requer de cada um de nós buscar isso todo dia. É algo contínuo. Quanto mais tem sempre, você já deve ter ouvido falar que quantas vezes as pessoas dizem assim: qual é o leão que você está alimentando? É o espírito ou é a nossa carne? Aquele que você alimenta mais é o que vai vencer e vai nos destruir. Principalmente se for a nossa carne. Se for o espírito, não vai te fortalecer. Mas se for a nossa carne, vai nos destruir. Ela vai fazer de tudo para fazer o quê? Sufocar a nossa fé. Dar legalidade ao inimigo para trabalhar nas nossas vidas e fazer com que nós, queridos, retrocedemos na nossa fé. E Deus não tem prazer naquele que retrocede. Por isso nós temos que ter isso no nosso coração, na nossa mente, que o processo ele é contínuo. Contínuo. Não podemos esmorecer na caminhada. Amém? Então, quero meditar também aqui em Provérbios. Deixa eu pegar mais um aqui, Provérbios. Provérbios 29 e 20. São tantos versículos. Eu estava aqui meditando na palavra. São tantos versículos. Que é maravilhosa a Bíblia. A palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela é completa. Ela tem tudo que nós precisamos. E nós precisamos conhecer isso. E precisamos colocar em prática também. Então, Provérbios 29, verso 20 vai dizer... 29, verso número 20 vai dizer: há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Olha isso. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Isso é muito triste, irmãos. Quando você lê esses textos e você medita nesses textos, você fala: olha, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor, porque isso é terrível nas nossas vidas. Isso é algo realmente terrível. É algo que vem realmente para destruir o ser humano. Quando você realmente age dessa forma, você age na insensatez, você age na ignorância. Isso não pode permanecer. Nós precisamos buscar todo dia para que nós possamos, amados, realmente viver os propósitos de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, outro também, tardio. Espera aí, eu vou deixar aqui um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses aqui, que eu tinha até feito umas anotações aqui. Ou seja, tardio para irar-se. Mostra o quê? O equilíbrio, a mansidão, o domínio próprio. Isso são fruto do Espírito. Aqui são fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. Pois, ao se irar, o homem entra em conflito consigo mesmo. Olha isso. Não é contra as pessoas. Não é contra si mesmo. Olha como isso é terrível. Tardio para irar. Principalmente, mostrar equilíbrio. Mostrar equilíbrio. Mansidão. Domínio próprio. Pois, ao se irar, o homem entra em conflito consigo mesmo e desagrada ao próximo e também a Deus. Olha isso, queridos. Nós começamos a ficar irritados e nós começamos a entrar em conflito consigo mesmo. Olha isso. É terrível, meus amados. Mas é a verdade. É a verdade. Portanto, é algo que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Precisamos trabalhar nisso. Precisamos viver isso. Isso sim agrada a Deus também. É amar o próximo, que é o segundo mandamento, parecido com o primeiro. Então, é algo que, quando nós meditamos na palavra, a palavra vai nos mostrar aonde nós precisamos de cura, aonde nós precisamos melhorar,
Aonde nós precisamos buscar mais, aonde nós precisamos... Porque o que acontece? Estamos sempre buscando o processo de santificação. Estamos sempre buscando o processo de santificação. Hoje eu vou jejuar para o Senhor, e o Senhor sabe das minhas necessidades, com certeza. Mas nós precisamos, Senhor, o Senhor sabe daquela área, Senhor, que eu tenho sérias dificuldades. E aí você vai fazer o quê? Um processo por aquela situação. E Deus, ele vai trazer a resposta. Eu creio em nome de Jesus, ele vai trazer a resposta. E você vai contar testemunho ainda do que Deus vai fazer. Então, comece esse processo. Eu já comecei esse processo. E eu creio que você também precisa começar esse processo. Amém, amados? Então, isso é algo terrível. E também, queridos, vou pegar aqui mais um Provérbios aqui, 14, 29. Provérbios 14, 29. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 14, 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Juízo, olha isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que a pessoa que realmente perde o equilíbrio facilmente, ela não tem juízo. Mas aquela que se controla, essa é sábia. E nós precisamos ser essa pessoa sábia. E muitas vezes, amados, a gente não consegue entender por que aquele processo. Foi uma seta que veio. É a minha velha natureza. E aí a primeira coisa que vem é a minha velha natureza. Muitas vezes o inimigo sopra. Mas, queridos, muitas vezes nós realmente cedemos o espaço, o terreno para o inimigo trabalhar. Então o inimigo trabalha por quê? Primeiramente nós damos o quê? A legalidade. E aí ele faz um estrago mesmo. Então, mas o maior inimigo de nós mesmos somos nós. Então esse processo é que nós temos que entender. O nosso maior inimigo é você mesmo. Eu mesmo sou meu maior inimigo. Segundo, o mundo. Tudo que oferece, que é pecaminoso, que é destrutivo, que nos escraviza, que nos afasta de Deus. E terceiro, o próprio inimigo. Então, essas três coisas. Nós mesmos somos nosso pior inimigo. Segundo, a escravidão que o mundo nos oferece. E terceiro, o próprio maligno. Então, são essas três coisas que nós temos que lutar diariamente, e o maior delas somos nós mesmos, porque nós damos a legalidade, e aí o inimigo entra. Amém, amados? Então, por isso o Espírito Santo nos capacita a ter esse controle sobre nossas ações e reações. Amém, amados? Eu quero também meditar em um texto, também em Efésios, no capítulo 4. Vamos pegar aqui Efésios, no capítulo número 4. No capítulo 4, verso 26 ao verso 27. Que vai dizer aqui, principalmente, carta de Paulo aos Efésios, do verso 26 ao verso 27. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que peque. E não fique o dia inteiro com raiva. Ou seja, primeira coisa, Paulo está aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está falando. Se você chegou esse momento de ira, de raiva, de rancor, não durma com isso no seu coração. Primeiramente, confesse o seu pecado. Peça perdão e perdoa a pessoa. É isso que nós devemos fazer. Você sabe por quê? Porque no verso 27, a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Verso 27. Não dei ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Portanto, o que acontece? Não dei espaço para o inimigo. Não dei o espaço para o inimigo. Porque, querido, todos os dias, os limites humanos são tão testados. E diante de situações de desapontamento e ofensas, pode haver também atitudes inesperadas. Pode haver também situações impróprias que vai fazer com que nós caia nesse laço. Portanto, é algo que nós precisamos realmente ficar muito atento.
ficar muito atento com essa situação. E no Salmo 4, para nós concluirmos aqui, vamos meditar no Salmo 4, no verso 4. Deixa eu pegar Salmo 4, verso 4. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 4, no verso 4. Diz assim na minha versão: tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos. Examine a sua própria consciência. Então nós temos que fazer o quê? Calai-vos, para que nós não venha a pecar. Muitas vezes é melhor nós ficarmos no nosso quarto, com tranquilidade, no sossego, do que, irmãos, cairmos o quê? Nos laços do inimigo. Ou seja, trema de medo, para de pecar. Também se pode também traduzir aqui, ficar com raiva. Ficar com raiva, mas não pequem. Como traduzido aqui nessa linha, citada também em Efésios 4, 26. Portanto, devemos vigiar. Devemos cada vez mais, queridos, estar submissos ao Espírito Santo e à palavra de Deus, para que nós não venha cair nos laços do maligno. Portanto, não dê lugar ao diabo. Faça. E se você meditar um pouquinho mais aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4, a palavra vai dizer, a Bíblia vai dizer que como viver a nova vida. Como viver a nova vida. Ele vai dizendo aqui: por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que dê lugar ao inimigo. Então, o que eu fecho essa mensagem compartilhando com vocês é: muitas vezes é melhor calar e sair de perto de algumas situações para que nós não caia nos laços do maligno. Porque tem um livro que eu tenho ele, que é do John Bevere. Ele fala que a isca é uma isca. O inimigo, ele usa até aqui, ele faz assim uma alusão assim, que quando você vai caçar um animal, você precisa primeiro de uma armadilha para pegar a presa. E a segunda, a armadilha ela tem que ficar num lugar muito bem escondida, disfarçada, porque o animal vai passar. Mas também ele diz, precisa também de uma isca. E a isca é que nos chama, é que nos fisga. Então o que acontece? Olha, você vê a isca, vamos lá, uma discussão. Você vê a isca, em vez de você, fugir, você enfrenta. Quantas vezes nós já fizemos isso na nossa vida? Em vez de nós retroceder e dar meia volta, nós partimos para a briga. E aí nós demos o quê? Lugar ao diabo. É o que diz a Bíblia. Portanto, seja sábio, pense e olha, calai-vos. Amém, amados? Às vezes é necessário calar e não falar, para que não peque, para que não machuque e também para que não seja machucado. Isso é uma grande lição que nós devemos aprender e nós devemos colocar em prática, como diz Tiago. Não seja apenas ouvinte, mas coloque em ação a palavra. Amém, meus amados? Vamos orar. Obrigado por cada um de vocês que acompanharam essa mensagem até o final conosco. Que Deus realmente abençoe a sua vida com toda sorte de bênção e que o amor e a graça e a bondade do Senhor esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, graça nós te damos, Senhor. Nós louvamos o teu santo nome, nós te bendizemos, nós te exaltamos e nós te glorificamos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha o teu reino. Faça em nós, Pai, a sua vontade aqui na terra como no céu, porque santo é o seu nome, digno de toda honra, digno de toda glória.
Em nome de Jesus te pedimos perdão dos nossos pecados. Confessamos, ó Pai, as nossas culpas. Confessamos, ó Pai, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, Pai. E confessamos que precisamos do Teu perdão, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor mude, Pai, a nossa forma de agir. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor, renunciando, Pai, nós renunciamos todo orgulho. Renunciamos, Senhor, toda impaciência. Renunciamos, Senhor, toda língua profana, Pai. Renunciamos, Senhor, toda falta de humildade, Pai. Renunciamos, Senhor, toda falta de atenção. Renunciamos, Senhor, toda falta de paciência, Senhor. E que o Senhor nos dê, Pai, os frutos do Teu Espírito, Pai. Que é mansidão. Que é mansidão, Pai. É domínio próprio, Senhor. Em nome de Jesus, como diz na Tua palavra do Senhor, Pai. Na carta aos Gálatas, Senhor. No capítulo 5, Pai. Que os frutos do Espírito, Senhor, são esses, Senhor, que nós queremos para nossas vidas. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Como diz na Tua palavra, Senhor. Porque, Senhor, a palavra do Senhor diz, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. São isso, Senhor, que nós te pedimos, ó Pai. Nós pedimos aqui, Pai, são os 9 frutos do Espírito, Senhor, para que nós possamos vencer, Pai, a nossa natureza pecadora, a nossa natureza que é corrompida, Senhor, que nos destrói, Senhor, e que nos leva, Pai, a pecar contra Ti, contra a Tua palavra e também contra o nosso próximo. É isso que nós te pedimos, Senhor, e nós já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco hoje, mas para todo sempre. Você diga o amém. Obrigado pela sua companhia e que você possa acompanhar essa mensagem que entrou agora. Vai lá no nosso bio aí das plataformas aí, você que acompanha pelo Instagram, você que nos acompanha também pelo Facebook, também lá no TikTok, e às 8 da noite, às 20 horas também essa mensagem vai lá no canal oficial lá, o Mensageiro do Reino, no YouTube. Acompanhe conosco, que Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.